Good morning, or good afternoon, or good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo tem um objetivo um pouco diferente. Geralmente, eu apresento aqui atividades, então aqui no canal no YouTube há muitas atividades, videoaula, né? Mas essa conversa que teremos aqui, bem rápida, espero, e ao mesmo tempo espero que muito transformadora, tem sido muito importante nos últimos dias. Por algum motivo, não por algum, mas por vários motivos, vários alunos nos últimos anos têm confrontado temas nesse sentido de como se equilibrar em meio a objetivos, de como se encontrar em meio a objetivos pessoais que parecem muitas vezes intangíveis, né? Não palpáveis, não tão fáceis assim de serem compreendidos e aplicados à realidade do momento. E quando falamos de idioma ou de um estudo profundo, para muitos de vocês que talvez não saibam, para honra e glória do Senhor Jesus, eu completei, no final de 2023 para 2024, um mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do ABC. E esse processo foi muito desafiador para mim, primeiro porque, por trabalhar com o ensino, você cria em si uma cobrança, uma expectativa de conseguir estudar e performar de uma maneira um pouco mais natural. Mas a grande realidade é que todos nós temos muito a ser aprendido. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta de que não conseguimos ainda aprender aquilo que é necessário. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende sobre a vida e os mais complexos temas, mais distantes nós ficamos dessa sensação de autossuficiência. Eu hoje, por conta de tudo aquilo que tenho estudado, e eu ainda estudo todos os dias, né? Graças a Deus, a cada dia que passa eu me sinto mais distante de um eu ou de uma versão de mim mesmo que acha, que sente, que sabe de tudo. Pelo contrário, hoje, por eu ter muito mais conhecimento do que há 20 anos atrás, por exemplo, ou do que há 15 anos atrás, eu hoje me sinto muito mais humilde, pequeno, frente de tudo aquilo que eu posso aprender e ciente. Hoje eu tenho consciência de que aquilo que eu sei serve apenas para interpretar e, digamos, me posicionar na realidade ínfima e muito limitada, a qual eu pude compreender somente a partir da minha perspectiva pela vida. Ou seja, não há em mim nenhuma capacidade muito especial ou muito suprema no sentido de poder dizer aos outros, ou poder orientar aos outros, poder definir aos outros parâmetros, limites, objetivos, prismas pelos quais eles ou elas podem ou não interpretar as diversas questões da vida. Eu sei que essa conversa parece complexa nesse início, mas é necessário. Eu não sei se fui claro, não tenho certeza se você conseguiu me entender, mas até respeitando aqui o título do vídeo, o objetivo dessa mensagem, eu acho que essa introdução é válida. Em geral, quero dizer o seguinte: quanto mais se estuda, mais distante você fica de um ser autossuficiente e prepotente, e mais próximo você fica de alguém humilde, disposto a servir, ajudar, disposto a compreender, disposto a refazer, disposto a recomeçar, disposto a reinterpretar se necessário. Então, entendo que o conhecimento é o único caminho capaz de libertar toda e qualquer pessoa de todos os comportamentos negativos à sociedade. Então, essa introdução é necessária e eu preciso que todos os meus alunos e vocês que estejam assistindo isso entendam, né, esse ponto de partida. O ponto de partida é esse. Agora vamos ao assunto aqui do vídeo. Como que ensinar, como que ser professor tem me ajudado a viver de uma maneira mais completa, tem me ajudado a viver de uma maneira mais feliz, tem me ajudado, como diz aqui no título, tem me ajudado a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tem me ajudado a viver uma vida que me motiva a viver todos os dias. Tem me ajudado a viver uma vida
que em todos os seus momentos, por mais difíceis que possam ser, ainda assim, uma vida que me gera uma expectativa e uma motivação para o momento subsequente. Ao longo dos anos, e eu não sei em que momento você assiste esse vídeo, mas eu dou aula, trabalho com ensino, né? Desde novembro de 2008. Então, ao longo desses anos, agora em 2025, quando eu estou gravando o vídeo, já são aí mais de 16 anos, né, em sala de aula direto. É algo que eu tenho escolhido fazer e amo fazer, né? Eu, por conviver com muitos tipos de pessoas, de muitas idades, faixas etárias, né? Muitas classes sociais diferentes, muitos objetivos, origens, dificuldades, facilidades. Para que o meu trabalho avançasse, tem sido, de certa forma, foi e tem sido, né, necessário pensar, refletir sobre o próximo, sobre o outro. E é uma dificuldade que eu tenho, sendo bem sincero, alguns alunos mais antigos sabem disso. Eu enxergo em mim uma dificuldade de me colocar no lugar do outro por várias questões. Não é que eu não tenha empatia, pelo contrário, eu busco ter sempre, mas por questões de vida mesmo, muitas vezes eu percebo uma certa dificuldade de realmente interpretar, entender o que é que a outra pessoa está querendo dizer, pensando, enfrentando, etc. E trabalhar com o ser humano tem me ajudado a desenvolver isso. E muitas vezes você, ao ter a oportunidade de ensinar alguém, no meu caso, ensinar inglês ou português ou algum tema das relações internacionais, meu bacharel também é, né, em relações internacionais, você ter a oportunidade de ensinar algo a alguém, naquele momento de aula você tem algo raro que é o acesso à intimidade dentro dos limites daquele ser. Ou seja, o aluno durante a aula se expõe, o aluno durante a aula erra, o aluno durante a aula se envergonha dos erros, o aluno durante a aula se sente ansioso, ansiosa, preocupado, receoso. O aluno durante a aula sonha e busca materializar os objetivos e sonhos de vida esperados através daquele conhecimento que será alcançado. Então, você, na posição de professor, você consegue sim, se quiser verdadeiramente, aprender e apreender do outro muitas experiências para a vida. E aí você consegue perceber que algumas pessoas, né, ao longo do tempo, você percebe que algumas pessoas vivem muito bem em uma área da vida, mas muito mal em outras. Outras pessoas, o oposto. Então, com o passar do tempo, você vai percebendo que é possível sim ter uma vida que é boa em todos os dias, em todos os momentos, dentro dos limites. É claro que há problemas, há dificuldades, há desafios, mas quando eu digo uma vida que pode ser boa, é uma vida que, quando você olha para o todo, você acredita que sim, é possível definir que essa vida que eu vivo é majoritariamente positiva. Então, de cada 10 momentos de vida que eu tenho, 8, 7 são majoritariamente positivos. Então, a conclusão lógica é que vale a pena a vida em si, né? E qual é a conclusão que tenho desenvolvido? Em todos os dias, você deverá se desenvolver. Esse é o primeiro ponto. Os alunos que eu encontrei ao longo do tempo reforçaram muito isso em mim. Os alunos que não têm interesse ou não buscam criar, porque às vezes você não tem o interesse, mas se você entende que ter esse interesse é benéfico à vida, você consegue sim construir uma rotina, e essa rotina ao longo do tempo construirá hábitos, e esses hábitos transformarão a sua personalidade. Então, o que eu quero dizer é, em primeiro lugar, os alunos, anota isso, é importante, as pessoas que não têm em si essa característica vital de se desenvolverem, de aprenderem, de compreenderem, de aumentarem a sua compreensão do máximo de temas possíveis, essas pessoas são tristes, frustradas e não percebem muitas vezes, mas vivem tristes. E muitas vezes não conseguem nem perceber o motivo da tristeza. Eu percebi isso em todos os alunos até hoje que eu encontrei, que tinham essa característica de não buscarem o autodesenvolvimento. Eram pessoas tristes verdadeiramente.
pessoas que viviam assim com um olhar negativo quanto às coisas, melindrosas, resistentes, é, descrentes, verdadeiramente. Um outro ponto que eu tenho observado é que muitas pessoas, ao longo do tempo, eu digo assim, falando dos brasileiros em geral, né, não compreenderam que esse desenvolvimento pessoal passa por entender, compreender como que o estudo se dá verdadeiramente. E eu até peço desculpas, eu não escrevi nenhum roteiro, nada, eu estou falando aqui meio que de improviso, porque eu senti que era importante compartilhar isso. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser falar mais sobre esse tema, entre em contato, vai ser um prazer, tá bom? Espero que eu esteja construindo um raciocínio claro e que você possa me acompanhar. Então, esse segundo ponto é, muitas pessoas que não ainda têm essa característica de autodesenvolvimento, de certa forma, ah, não ainda compreenderam, e eu espero que compreendam logo, que o estudo precisa ser feito de maneira paciente e longínqua. A longo prazo, né, eu quero dizer a longo prazo, preciso estudar pacientemente. Eu não posso traçar um objetivo não material, dar a esse objetivo não material métricas ou limites dos objetivos materiais. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um livro, né, que é um objeto, algo material aqui. E eu tenho como meta ler o livro. Então, olha, pô, tem tantas páginas, eu lerei tantas páginas por dia e em tantos dias eu termino o livro. Isso é um objetivo material, ok? Algo tangível, físico. Agora, eu quero aprender um idioma estrangeiro, no meu caso, eu quero, enfim, passar no concurso público, eu quero uma promoção na carreira, algo assim. Coisas que você não tem como controlar a materialidade. Você não tem como controlar ali frequência, você não tem como controlar o quando, o onde, né, a condição em que você se encontrará nos momentos ao longo do caminho para a realização do seu objetivo. Então, quando você tem esse tipo de circunstância, o que eu percebo é que muitas pessoas esquecem ou não percebem ou não aprenderam muitas vezes que determinados objetivos assim, mais abstratos, né, têm em si uma transformação, pedem em si uma transformação muito maior do que a que você pode ver. Exemplo, muitos alunos querem aprender um novo idioma e apenas se preocupam em memorizar novas palavras, mas eles esquecem ou ignoram o fato de que ao longo da vida inteira ler um pouco, escrever um pouco, se interessar um pouco pela linguística ou por idiomas em geral, se interessar um pouco pelo conhecimento em geral. Então, qual é o preparo mental que essa pessoa tem para o desenvolvimento de uma nova língua, sabendo que uma nova língua é uma nova forma de reinterpretar toda a realidade? Quando eu falo um segundo idioma, um terceiro, um quarto idioma, o meu cérebro interpreta a realidade a partir de uma lógica diferente. Então, é um caminho árduo. Há pessoas que levam anos, há pessoas que levam meses, depende muito da vida anterior ao início dos estudos. Ou seja, eu quero uma promoção na carreira. Se eu olhar apenas o que eu faço hoje e o que eu quero, mas ignorar o que eu tenho feito, quais são as minhas qualificações, qual é a minha relação com os clientes internos e externos. Se eu olhar apenas de forma limitada, eu posso me frustrar, eu posso criar em mim uma ansiedade desnecessária. Ou seja, há muitos objetivos na vida que, para serem realizados, o foco precisa estar em cada um dos passos, em cada um dos momentos, porque é impossível para muitos dos objetivos colocar uma métrica, seja de frequência, seja de volume, seja em tempo. Não há como eu falar para você que você ficará fluente em inglês em tantos meses, em tantas semanas, em tantos dias e horas. Não, não dá. Então aplique essa lógica à vida. Por isso que eu digo que dar aula, ensinar, tem me ajudado a compreender que é possível sim viver uma vida que vale a pena em todos os seus momentos. Porque quando eu entendi isso, eu entendi através de conversas com os alunos, eu percebi que, opa, grandes.
as grandes questões da nossa vida não são materiais e tangíveis. Vamos olhar. Você criar, desenvolver e manter uma família, um casamento, não é algo que você consegue mensurar no tempo, nas horas e nos dias. Você precisa estar em cada um dos momentos envolvido verdadeiramente. Você transformar a sua saúde, seja física, mental, emocional, também. Você alcançar fluência em outros idiomas, você progredir na carreira, você construir a carreira de fato, você se tornar uma pessoa mais sábia, alcançar a sabedoria, é algo que não é impossível dizer quando eu serei sábio. Eu posso achar agora que sou sábio, e se eu constatar que sou sábio, caio na ignorância. Porque o sábio, entende-se, é justamente aquela pessoa que a todo momento busca a verdade em todos os assuntos. Então é alguém que vive investigando. Viver para o sábio é investigar, é aprender, é discutir, é aprimorar, é desenvolver. Entende onde eu quero chegar? Eu sei que é uma conversa complexa e eu espero realmente que você esteja compreendendo, porque o meu objetivo aqui é te ajudar a entender que é possível sim, através dessa mensagem, transformar a sua vida. Então, até para concluir, o que eu quero dizer aqui, né, que primeiro, quando você se coloca na posição de ensinar alguém, seja ensinar como o pai ensina o filho, ou a mãe ensina os filhos, né? Seja como o chefe, o líder ensina os liderados, os funcionários, seja como o professor ensina os alunos, seja como o amigo mais experiente em um assunto ensina o amigo menos experiente, seja como o mestre no esporte ensina o aprendiz. Sempre que você se coloca na posição de ensinar, você, durante a experiência de ensino, vive algo mágico, transformador para o aluno. Se você atuar de forma correta, você transforma a vida do aluno para melhor, ou do liderado, ou do filho, enfim, do amigo. Mas se você agir de forma errada, a pessoa a qual você deve ensinar se, se prejudicará. Né? Você pode atrasar ali um desenvolvimento, você pode impedir um desenvolvimento, você pode tirar dali uma motivação que poderia existir, né? Então perceba que o processo de ensino é muito mais complexo do que parece. Segundo ponto, muitas culturas, incluindo a brasileira, ainda, em sua maioria, a maioria das pessoas, não estuda corretamente. Não estudam, né? As culturas em geral, assim, mas os brasileiros não estudam corretamente, ou seja, não estudam de forma paciente, realmente interessada, investigativa. Eu vejo muitos alunos que acham que ler resumos resolve. Pelo amor de Deus. Tem aluno que não consegue fazer a lição de casa porque diz que não consegue organizar a agenda para isso. Pelo amor de Deus, gente, nós temos que estudar verdadeiramente. O estudo verdadeiro é aquele estudo consistente, paciente, não é um estudo de longo prazo. Não vou estudar 2, 3 horas um dia antes da atividade só para memorizar uma informação e passar na prova. Não é isso. É aquele estudo que realmente transforma a sua forma de pensar e sentir a vida e o mundo. Enquanto você não desenvolve essa capacidade, você não consegue, de fato, iniciar o seu processo de autodesenvolvimento. Você não consegue, de fato, iniciar o seu processo de autotransformação em busca de uma versão de si mesmo, de si mesma, altamente valiosa, altamente produtiva, altamente centrada, emocionalmente equilibrada. É necessário enfrentar. E é um caminho desconfortável, não vou mentir para vocês. Estudar, se desenvolver, ensinar, é desconfortável, porque você precisa enfrentar questões existenciais muitas vezes, né? E a conclusão que eu tiro de todo esse processo ao longo desses anos é que, sim, a vida em geral pode ser maravilhosa, desde que você consiga, em todos os momentos, pensar e perceber a possibilidade de evoluir. E que cada um dos momentos de dificuldade que gera um aprendizado ou de resultado positivo que gera uma sensação de vitória, todos os momentos agregam para a construção do seu eu. Porque o eu não é o eu de agora, nem o eu de
um momento específico no passado e nem será o eu de amanhã. O eu é a todo momento. Então, o Petros de 20 anos atrás, que era totalmente imaturo, incapaz, sem qualquer tipo de resiliência ou de interesse real no próximo, é o mesmo Petros de hoje que evoluiu ao longo do tempo. É o mesmo daqui 20 anos que espero estará, né, mais evoluído. Então, grave isso. É possível viver uma vida que é benéfica e positiva em todos os seus aspectos? Sim, desde que você entenda essa questão da autotransformação, do autodesenvolvimento. Que para isso você precisa enfrentar todos os dias, em todos os momentos, questões existenciais, questões de conhecimento, questões de como você se posiciona frente à realidade. E para que você possa enfrentar, é necessário que você busque ensinar, aprender, transformar, discutir, e se estiver errado, refazer, reinterpretar, né? Acho que a mensagem está clara. Então, em geral, quero te agradecer pelo tempo. Espero que essa mensagem tenha te ajudado e espero que você entre em contato também. Vai ser um prazer falar sobre isso e outras questões contigo. Thank you very much. Bye bye.